Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da aula de hoje. Então, na aula 4, nós temos objeto de conhecimento, composição, estrutura e localização do sistema solar no universo e o detalhamento, a posição aparente dos astros na esfera celeste e a velocidade da luz. E vamos à nossa aula. Então, vejam vocês, nós estamos aqui em uma área, é uma praia, em que estamos observando que a gente está com o céu repleto de estrelas. E a gente nota, quando a gente observa um céu completamente incrustado de estrelas, a gente não tem a impressão de que a gente está dentro de uma esfera, como se essas estrelas estivessem, então, aí se movimentando ao redor dessa esfera. Então, os antigos gregos, ao observarem o céu repleto dessas estrelas, eles tinham justamente essa impressão, como se nós estivéssemos dentro de um globo onde essas estrelas estivessem, localizadas. E daí vem o termo esfera celeste, que faz referência como se fosse, então, essa esfera que nos circunda. E esse é o que nós iremos estudar agora, esfera celeste. Então, a esfera celeste, qual a definição dessa esfera? Ela representa o que a gente chama de abóbada celeste, o propriamente, esfera celeste, e ela é uma esfera imaginária. Então, vejam que ela não é real. Tá? Gravem esse nome, é uma esfera imaginária, sem raio definido, e que ela está localizada, então, em volta da Terra. E ela representa a projeção das estrelas como são vistas de uma percepção a partir do nosso planeta. Então, ela serve também como um ponto de referência. Referência para quê, professora? Para a gente identificar objetos celestes, por exemplo, estrelas, galáxias, os planetas, e nós vamos então identificar como é feita nesses pontos de referência utilizando a esfera celeste. Vamos ver juntos? Então, aqui nós temos a representação da nossa esfera celeste. Percebam que nós temos alguns pontos já indicados nela, representado, então, acima pelo Polo Norte celeste e abaixo pelo Polo Sul celeste. Já no meio, nós temos o Equador celeste. Esse Equador celeste, ele representa a projeção do nosso equador geográfico no nosso globo terrestre. O Equador é o que separa o hemisfério norte do hemisfério sul, ou seja, divide o nosso planeta em duas partes. Então, o nosso Equador celeste, ele reflete a linha chamada de linha do Equador também. Já os polos norte celeste e o polo sul celeste, eles são linhas que intersectam, vejam só, o eixo da nossa Terra. Que eixo? Vocês percebem que há uma linha que está passando bem no meio do nosso planeta Terra? Então, esse é o eixo da nossa Terra. E esses polos, então, eles se prolongam acima, da nossa esfera celeste, se estendendo, ou seja, intersectando, ou seja, transpassando essa nossa esfera, refletindo esses polos. Além desses pontos, nós temos outros pontos de referências, que são o zenite, que vejam só, do ponto de vista de um observador, como se nós estivéssemos ali posicionados acima do globo terrestre, seria o ponto imediatamente acima da cabeça do observador, que estiver ali, como referência no caso. Este é o zenite. Já o nadir é o ponto exatamente oposto, ou seja, abaixo dos pés do observador na nossa esfera celeste, é conhecido então como nadir.
Além desses pontos, Polo Norte Celeste, Polo Sul Celeste, o Equador Celeste, o zenite, o nadir, nós temos o horizonte celeste. Ele já vai fazer uma divisão entre o céu que é visível, ou seja, o nosso horizonte visível no céu, e o céu que a gente já não tem mais acesso, que é chamado do céu invisível. Então, isso representa o nosso horizonte celeste. Então, esses são alguns pontos de referência que nos ajudam a situar os corpos celestes em que nós observamos, né, na nossa esfera celeste, que é, então, essa esfera imaginária que serve, então, para a gente se referenciar com relação às estrelas. Ok? Mas, se a esfera celeste ela não é real, então, por que existe dia e noite? Ou ainda, por que existe o ano, né? Essa nossa ideia de ano, passando aí os 365 dias e todas as mudanças que ocorrem ao longo desse período de tempo. E por que existe, então, a lua cheia, a lua nova, minguante e a crescente? É tudo imaginário? Vamos entender um pouco mais sobre isso agora? Então, essas questões de dia e noite, elas ocorrem devido a um movimento que é realizado pela Terra, que é o movimento de rotação da Terra. Esse movimento de rotação, ele está representado aqui na nossa imagem. Vejam só. Nele, a gente está vendo o eixo da Terra, que é o eixo de inclinação. Vocês percebem que ela fica um pouco inclinada porque a Terra ela não está exatamente alinhada, ela fica inclinada. E o nosso eixo vai passar exatamente pelo meio do nosso planeta. E aí o que acontece? A Terra, a gente tem por vezes a impressão que as estrelas que estão, né, girando ao nosso redor e mudando de posição, mas isso é o que a gente chama de por conta da percepção da nossa esfera celeste, que é imaginária, porque quem na verdade está se movendo somos nós, ou seja, a Terra que está se movendo. E quando a Terra realiza esse movimento de rotação, que é um movimento que determina quando ela gira em torno do próprio eixo dela. Como vocês podem ver aqui, ó, a identificação na imagem, que nós temos então a identificação desse eixo e que mostra, ó, como a Terra girando ao redor dela mesma. Vejam que tem uma seta aí representando esse giro, né, essa rotação. E esse movimento dura cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos precisamente. Ou seja, essa ideia, né, do dia que tem 24 horas. Então, como a Terra está girando, quando a porção dela está voltada, né, para o Sol, é quando a gente chama de dia. Por quê? Porque essa porção do planeta Terra está recebendo a iluminação do Sol, caracterizando o período diurno. Já devido a esse movimento de rotação da Terra, quando a porção, né, oposta, ela não está sendo iluminada pelos raios solares, o que acontece? É o que a gente chama de noite. Então, existe esses dois fenômenos de dia e de noite devido ao quê? A Terra girar, que é o movimento de rotação da Terra, que faz com que porções dela sejam iluminadas, né, em períodos diferentes pelo Sol. E a velocidade com que a Terra faz esse giro é de aproximadamente 1.669 quilômetros por hora, que ela realiza esse movimento conhecido como rotação. Além desses movimentos, né, o que mais que a gente percebe? É que a rotação da Terra, ela cria dois fenômenos espetaculares todos os dias. Que fenômenos são esses, né, que são criados, então, pela existência do dia e da noite? Como vocês podem observar aqui na imagem, nós temos o nascer do Sol e o pôr do Sol visto, ó, de uma percepção da cidade de Manaus, a ponte do Rio Negro. Então, esses fenômenos, eles variam na posição em que irão ocorrer ao longo do ano, pois a cada dia o Sol nasce e se põe em posições ligeiramente diferentes.
Isso acontece justamente por conta desse eixo de inclinação da Terra e também devido ao movimento de translação, que é o movimento realizado, a trajetória, ou seja, que o nosso planeta realiza ao redor do Sol. Então, além desse movimento de rotação, a gente acabou de perceber que existe um movimento de translação, que é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E isso gera também uma percepção na nossa esfera celeste dessa movimentação do Sol, que parece que é o Sol que está se movimentando, mas, na verdade, quem está se movimentando é o nosso planeta Terra. Essa percepção de movimento do Sol é chamada de eclíptica. E ela é uma linha imaginária na esfera celeste que representa o caminho aparente do Sol ao longo de um ano. Por que a posição aparente do Sol ao longo de um ano? Por que aparente? Porque lembre que não é o Sol que está se locomovendo, mas sim o nosso planeta. Então, a eclíptica é essa projeção sobre a esfera celeste da trajetória aparente do Sol, observada a partir da Terra, que é de onde nós observamos. Assim, a eclíptica é o plano imaginário que contém a órbita da Terra, ou seja, órbita é esse movimento de circundar, o movimento ao redor do Sol ao longo do quê? Do período de um ano. Por isso que vocês podem perceber na imagem que nós temos a representação do Sol, ali datando de 21 de março, posteriormente, vejam só, 22 de junho, ele já não está mais na mesma posição. Continuando, lá ao longo do ano, no dia 23 de setembro, esse Sol, ele já está, vejam só, em uma outra localização também. E continuando, a Terra continuando a sua trajetória ao redor do Sol, lá em 22 de dezembro, olha o Sol, a posição em que ele se encontra na imagem. Então, essa posição aparente do Sol é o que a gente chama de eclíptica. Essa posição, essa eclíptica, ela também vai criar dois fenômenos, que são o solstício e o equinócio. Esses fenômenos estão aqui representados na imagem, que tem a representação da eclíptica, que é essa linha de coloração, vejam bem aqui identificada, a nossa eclíptica, representando então essa posição do Sol em diferentes períodos do ano. E essa percepção, esse movimento aparente, ele vai criar dois fenômenos que estão aqui descritos como equinócio, olhem aqui o circundando, e o solstício. Mas o que significam esses dois fenômenos? Bom, esses fenômenos, eles marcam o início das estações do ano e eles estão relacionados à posição do Sol e também à inclinação da Terra. São chamados, então, de solstício e equinócio e estão relacionados à incidência dos raios solares com relação à inclinação da Terra. Lembram que ela é um pouco inclinada, esse eixo? Esse solstício representa, então, o posicionamento do Sol em seu limite máximo, isto é, o Sol estará em seu auge ao norte ou ao sul. E essa maior inclinação do Sol em relação à linha do Equador, e por isso que ela está aqui também representada, tem como consequência a maior iluminação de um dos hemisférios, ou seja, ou do hemisfério sul ou do hemisfério norte. E esse fenômeno ocorre em dois momentos do ano, em junho e dezembro. Quando a incidência solar é maior em um dos hemisférios, ocorre o solstício de verão. Já quando a incidência solar é menor em um dos hemisférios, ocorre o solstício de inverno. O solstício de verão é caracterizado por ter os dias mais longos do que as noites. Já o solstício de inverno se caracteriza pelas noites serem mais longas do que os dias.
Já o fenômeno chamado de equinócio representa o posicionamento médio do Sol em relação à Terra. Vejam vocês na imagem. Isto é, nenhum dos hemisférios está inclinado em relação ao Sol, estando então incidindo seus raios diretamente sobre a linha do Equador, que é aquela linha que divide o nosso planeta ao meio, iluminando assim igualmente os dois hemisférios. Esse fenômeno ocorre em 2 momentos do ano, em março e em setembro. A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono, em razão da mesma intensidade dos raios solares em ambos os hemisférios. Os dias e as noites possuem, então, a mesma duração. Então, esse aqui são alguns dos fenômenos que são ocasionados, né, por esse movimento que acontece aí do Sol, movimento, na verdade, realizado pela Terra ao redor do Sol, né, chamado de translação, que permite, então, que existam as estações do ano. Mas, além dessa percepção do Sol, né, a nossa estrela, tem alguns outros corpos celestes que nós também percebemos ao observar o céu noturno. Que corpo celeste que eu posso estar falando? Vamos entender qual é ele agora? A Lua. Então, esse daqui é um corpo celeste que está muito próximo da Terra, né? E a gente percebe, ó, como a Lua é linda e que ela apresenta fases, ela é cheia de fases, ou seja, ela não está sempre da mesma forma no céu. Vocês sabem o que é a Lua? A Lua, ela é o satélite natural da Terra. O que significa ser o satélite natural da Terra? Significa que é um corpo celeste que não orbita uma estrela, no caso, não orbita o Sol, mas orbita um planeta, ou seja, um corpo celeste secundário. No caso, a nossa Lua orbita o nosso planeta e, por isso, ela é o nosso satélite natural. Ela não tem uma exosfera, ela é muito frágil e fina, ou seja, essa camada que a envolve. Então, o que acontece? Há muitos impactos na Lua, e por isso que a gente tem a percepção das crateras da Lua, porque ela recebe esses impactos de alguns asteroides e outras coisas que podem, então, colidir com ela. Além disso, a gente percebe que a Lua, como eu já falei, ela não é da mesma forma sempre no céu, porque ela apresenta fases. E por que a Lua tem fases? Essas fases da Lua ocorrem, então, devido aos movimentos que ela realiza, que são os movimentos de translação ao redor da Terra e de rotação sobre seu próprio eixo. Esses 2 movimentos têm praticamente o mesmo tempo de duração, aproximadamente 27 dias e 8 horas. Por esse motivo, a Lua também sempre mantém a mesma face voltada para a Terra, o que a gente chama de lado oculto da Lua. E as fases da Lua ocorrem devido à sua posição em relação à Terra e ao Sol ao longo de sua órbita. Assim, conforme a Lua gira ao redor da Terra, diferentes porções da sua superfície são iluminadas pelo Sol, são visíveis para nós. Assim, quando a Lua está entre a Terra e o Sol, é quando a gente percebe a fase de Lua nova, que é a fase nova. Já quando a Terra está entre a Lua e o Sol, observamos a fase de Lua cheia. E as fases intermediárias são chamadas de crescente e minguante, como vocês podem identificar essas fases intermediárias aqui na nossa imagem. E elas vão surgir conforme a Lua se desloca em sua órbita. Vamos ver, então, essa movimentação da Lua, né, a gente tem essa percepção das fases da Lua, então acompanhem comigo essas fases da Lua. Percebam que ela iniciou ali na Lua nova, identifiquem a Lua aqui ao lado, que vocês vão percebendo que a iluminação está aumentando a parte que é iluminada. Agora chegamos na fase de quarto crescente, e a Lua segue, então, a sua movimentação,
chegando ali em lua crescente, se aproximando do que a gente conhece como lua cheia, onde ela está completamente iluminada pelo Sol. Assim, ela segue o seu movimento de translação ao redor da Terra, e aí a parte que é iluminada, ela vai diminuindo, seguindo ali pelo quarto minguante, e ela segue o seu caminho até atingir a lua minguante, e assim retornar à posição de lua nova. Todo esse ciclo tem uma duração de 29,5 dias, como vocês podem perceber na nossa imagem. E esse é o que a gente conhece como ciclo lunar. Além disso, o que nós temos, além dessas curiosidades, né, sobre a Lua, que nós vimos que ela realiza movimentos, né, o movimento de translação ao redor da Terra, que faz com que ela tenha essas fases, tem o movimento de rotação também, que ela realiza em torno de si mesma, e que também a gente viu que a Terra realiza esses movimentos, né, o movimento de rotação da Terra, que cria o dia e a noite, e o movimento de translação, que cria as estações do ano, e que a gente percebe, né, com aquela movimentação da linha chamada eclíptica. Além disso, algumas outras curiosidades sobre os corpos celestes do espaço estão aqui, então, descritas para nós, que são o quê? A galáxia mais próxima é chamada de Canis Major, e ela está a cerca de 25 mil anos-luz de distância. A maior estrela conhecida é a Stephenson 218, e ela está localizada a 19 mil anos-luz. Já a estrela mais próxima da nossa estrela, o Sol, é a Próxima Centauri, e ela está localizada a 4,3 anos-luz de distância. E o tempo para nós cruzarmos a Via Láctea, que é a nossa galáxia, é cerca de 100 mil anos-luz de distância. O que todas essas distâncias têm em comum? Vocês perceberam que elas estão medidas em anos-luz e não em quilômetros, que é o que a gente costuma usar para medir distâncias aqui na Terra? Por quê, né? Vamos ver o que essas distâncias em anos-luz têm em comum, que a gente viu. É que elas estão medidas, né, em anos-luz, como nós acabamos de ver. O que é esse ano-luz? Um ano-luz, ele representa 200, vejam só aqui representado para vocês o ano-luz. Ele está representado por 299.792.458 metros por segundo. Professora, será que essa distância está certa mesmo? Isso representa um ano-luz? Sim, e por isso nós arredondamos. Então, a gente diz que a velocidade que a luz percorre em um ano é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. A gente arredonda, né? Esse quilômetro aí percorrido. Quando a gente viaja a uma velocidade tão alta como a da luz, sendo que só a luz consegue viajar nessa distância, nós conseguimos perceber alguns fenômenos relacionados a isso. Um deles é a dilatação do tempo, pois, estando a velocidade da luz, o tempo parece passar mais lentamente. Por que isso acontece? Segundo a teoria da relatividade de Einstein, à medida que um objeto ele se aproxima da velocidade da luz, o tempo ele passa mais lentamente para esse observador que está nesse objeto viajando à velocidade da luz. Pois para ele, em comparação com o observador que está parado, estacionário, para o viajante, a velocidade da luz, o tempo praticamente pararia. Isso significa que, do ponto de vista do observador, o tempo vai parecer esticado. Então, isso é o que a gente chama de dilatação do tempo. Um outro fenômeno relacionado quando se está à velocidade da luz é a contração do comprimento, onde o objeto vai parecer mais curto. O que isso significa? A contração do comprimento é um outro efeito relativístico. É a contração do comprimento. À medida que um objeto se move próximo à velocidade da luz, ele aparenta, então, se contrair na direção do movimento.
Para um observador externo, um objeto que se desloca a essas velocidades pareceria, então, achatado ou encurtado. Então, esse é o fenômeno da contração do comprimento. Nós temos também a aberração relativística. Ela está relacionada com a luz, ela vai parecer se concentrar na forma de um túnel à frente do movimento. Isso significa que esse fenômeno faz com que a luz pareça vir de uma direção diferente da sua origem real. Assim, à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, a luz proveniente de todas as direções parece se concentrar à frente do movimento, criando então um efeito de túnel. Inclusive, nós vimos esse efeito quando a gente viu a velocidade da luz. Vocês perceberam lá que a luz parecia criar assim para frente, ela se distender à nossa frente? Essa seria essa percepção da aberração relativística. Nós temos ainda, com relação à velocidade da luz, o fenômeno chamado de aumento de massa, que nós podemos perceber, então, aqui nesse gráfico. Isso significa que a massa teórica do objeto seria infinita, significando que, de acordo com a teoria da relatividade, a massa de um objeto ela vai aumentar com a velocidade em que esse objeto se encontra. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser a massa do objeto. Por isso, nós temos essa percepção de uma curva ascendente com relação ali à velocidade e à massa representados no nosso gráfico. Certo? Então, isso que significa o aumento de massa. Então, tudo isso que nós acabamos de ver na aula de hoje são os fenômenos que estão, relacionados, então, com o que a gente chama de esfera celeste, o que a gente viu lá, as fases da Lua, que estão, então, relacionadas aí com os movimentos, que a Lua realiza em torno da Terra, e nós podemos perceber isso, então, na nossa esfera celeste, que está aqui representada. Vejam vocês, onde nela nós temos um observador localizado bem ao centro, e ao redor, vejam que nós temos, então, a representação das estrelas, onde tem várias constelações aparecendo e elas estão se movimentando. Por quê? Essa é a percepção que nós temos aqui como observadores de dentro da Terra, correto? Onde a gente acha que as estrelas estão se movimentando. Mas na aula de hoje nós aprendemos que, na verdade, quem está se movimentando é o nosso planeta e que realiza 2 movimentos. Vamos relembrar quais são eles? O movimento de rotação, que vai criar o fenômeno do dia e da noite. E temos também o movimento realizado, de translação do planeta, ou seja, sua órbita ao redor do Sol, que tem a duração ali, dos 365 dias do ano. E aí vai criar as estações do ano. Só que quando a gente se localiza na linha do Equador, que é o caso do nosso país, o Brasil, a gente acaba não tendo tanto as percepções das estações do ano, porque como nós estamos localizados ali nessa linha média, a linha do Equador, a gente acaba tendo a iluminação do Sol de maneira igualitária, mesmo nessas diferentes épocas do ano. Então, a gente não tem tanta a percepção das estações do ano como pode ser percebido em outros países, que vão apresentar, então, todas as estações aí, o verão, o inverno, a primavera e o outono. E, além disso, a gente também viu que existem o equinócio, que existem o solstício, e que isso tudo também está relacionado a essa movimentação da Terra, ao redor do Sol. Vimos também que a eclíptica vai, então, nos mostrar, essa é a linha imaginária, que o Sol percorre ao longo do ano, que, na verdade, somos nós nos movendo ao redor dele. E isso foi tudo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje sobre os movimentos realizados pela Terra e os fenômenos percebidos por nós aqui dela. E até a nossa próxima aula.